Senhor, nossa família, abençoa, Senhor, nosso trabalho, que haja, Pai, prosperidade em nossa casa, nosso lar, abençoa nossos amigos, ó Pai, abençoa, Senhor, nossa família, abençoa, Senhor, nossos parentes distantes, ó Pai, que muitas vezes não temos, ó Pai, contato com eles, mas o Senhor conhece, ó Pai, aonde está, Senhor, cada um, e o Senhor, Pai, observa a vida de cada um nessa terra. Então a minha oração, Senhor, é que o Senhor venha visitar, Senhor, cada um, que o Senhor venha abençoar, venha trazer, Senhor, alegria no coração, paz para cada um. Amém. Olá, povo de Deus, Deus nos abençoe, amém. Hoje estou gravando mais um vídeo, para a honra e glória do Senhor. Gostaria de deixar um versículo, gostaria que todos meditassem nessa palavra, pois tenho certeza que aqui tem algo de Deus para a nossa vida, amém? A palavra que eu vou ler agora se encontra em Mateus 5, versículo 43, amém? A palavra fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amem somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Ante os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Ante os pagãos fazem isso? Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém? Uma palavra de muita sabedoria, uma palavra que o Senhor nos ensina como devemos prosseguir nessa terra. Porque aqui essa palavra traz também um pouco a respeito da religiosidade, pois a palavra está nos ensinando que nós não devemos julgar pela aparência, pois a palavra está falando, se nós falamos somente com nossos amigos, só com aqueles que a gente acha que devemos falar, fazendo exceção de pessoas, então a palavra está nos falando que não faz sentido. Por exemplo, eu falar que sou cristão e amar só os que me amam, fazer o bem só os que me fazem o bem. A palavra está falando que nós devemos amar até os nossos inimigos. Isso é fazer algo diferente. E a palavra está ensinando que além de nós amar os nossos inimigos, nós devemos orar para eles também. Porque aqueles que pode ser inimigo nossos hoje, ele pode se arrepender dos seus erros, seus pecados, aceitar Jesus. E como que vamos ficar se nós fazer o contrário? Se nós odiar os nossos inimigos e não querer orar para eles, para Deus transformar, que a gente se torne amigos. Quando Jesus vem buscar os seus escolhidos, aquele que hoje é inimigo meu, ele pode estar lá na hora do julgamento final e eu chegar. Como que eu vou ficar? Como que nós vamos ficar nessa situação? Porque a palavra fala que é muito fácil a gente fazer só o que nos agrada.
mas fazer aquilo que nos traz um sacrifício é que faz a diferença. Porque o que amar o nosso amigo é fácil. Ajudar aqueles que nós conhecemos, que faz parte do nosso dia a dia, é fácil. Mas fazer ao contrário, amar aqueles que nos perseguem, orar por eles, aí já é mais difícil. E além de nós orar por eles, nós ter no nosso coração gratidão de poder ajudar, de poder fazer a diferença. Essa parte aí é que o Senhor está falando conosco. E até os cobradores de imposto, que a Bíblia fala que é os pecadores, faz para os amigos deles coisas boas. Então, que diferença entre eu e ele? Nenhuma, se eu fizer isso somente com meus amigos. Mas a palavra do Senhor falou aqui que a mesma chuva que Deus manda para tanto para o homem bom, Ele manda para o ímpio também. Então o Senhor não faz exceção de ninguém. Ele não vê o ser humano um melhor do que o outro. Para o Senhor todos nós são iguais. A única diferença é que uns decidem viver numa vida errada, numa vida que não agrada a Deus. Mas qual é o meu dever que já conheço a palavra? Que já tenho entendimento que Jesus veio, morreu na cruz para me salvar e já me salvou do mundo do pecado, já me tirou da escuridão, das trevas. Qual que é a minha função agora, que a palavra está nos ensinando? É mostrar para aquele que ainda está cego, para aqueles que está ainda sem entender o plano de Jesus ter vindo e ter dado a própria vida para nos salvar. É eu mostrar para ele que Jesus transforma e que ele ama todo mundo. E para ter a vida eterna, para ter a salvação, precisamos apenas se render aos pés dele e parar de fazer aquilo parar de fazer aquilo que a carne quer que nós faça, que é o desejo da carne, é que a gente vive aqui na terra fazendo os desejos dela, que é fazendo as coisas que agradam ao inimigo. Porque é muito fácil a gente se render aos desejos da nossa carne. É muito bom, mas a palavra do Senhor fala que para nós herdar a salvação precisamos morrer. E qual que é essa morte? A morte de morrer para o mundo e reviver para o espírito. Porque tudo que é da carne, tudo que nasce na carne viverão na carne, mas tudo que nasce no espírito vai viver no espírito. Então nós precisamos morrer os desejos da carne e nascer em nosso coração o desejo do espírito. O desejo do espírito é combater o desejo da carne. E nós precisamos ter esse controle de poder rejeitar os prazeres da carne para atender os desejos do espírito. E para isso acontecer, a palavra está falando com nós que precisamos de mudança, precisamos de entendimento. E do mesmo jeito que a chuva, o sol brilha para mim, brilha para o meu irmão e brilha para aquele que está fazendo mal, mas nós precisamos de amar aqueles também que nos perseguem, aqueles que fazem o mal a nós. Nós precisamos de orar para eles, para que Deus venha libertar e nós ser tudo um como o outro. Porque naquele grande dia não vai ter separação. Naquele grande dia vai ter dois caminhos. Aqueles que passou pelas provas, aqueles que resistiu às tentações, ficou firme até o fim. A palavra fala que vai ter vida eterna. E aqueles que não perdoou, aqueles que não amou,
o ímpio, aqueles que não levou a palavra, que não fez o que Deus mandou, não herdarão a salvação. Então nós precisamos de entender que a única diferença que nós temos um do outro é que uns já têm esse entendimento que Deus veio, que Jesus veio para nos salvar e deu a própria vida. E aqueles que estão lá no mundo ainda, fazendo os desejos da carne, agradando os desejos da carne, nós temos o dever de orar e amar eles. E a palavra ainda falou mais ainda. Aqueles que nos perseguem, nós precisamos amar eles, precisamos estar sempre orando por eles. Então essa é uma palavra que eu quero deixar nesta noite, que todos peguem esse versículo como uma palavra do Senhor e analisa bem esse versículo que se encontra em Mateus 5, versículo 43, porque chama muita atenção de cada um de nós, tanto os cristãos como os que não são. O Senhor, nosso Deus, é um Deus que Ele não está procurando pessoas religiosas. Eles estão procurando aquele que se arrepende, aquele que entende o plano dele ter vindo, morrido na cruz para nos salvar. Porque essa morte dele foi para salvar todos, para o Senhor venha como estás. Então não importa se a pessoa está lá no mundo, o que ele está fazendo, qual o caminho que ele está seguindo. O que importa é que ele reconhece o nosso Senhor como o único Deus da vida dele. E o Senhor estará de braços abertos para todos. Amém? E que essa palavra aí, que o Senhor venha nos dar sabedoria a cada dia, entendimento da palavra dele. E quero deixar uma oração para que o Senhor possa nos estar abençoando cada vez mais. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, obrigado, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor está me dando, Senhor, de poder vir aqui, Senhor, gravar esse vídeo, deixar essa palavra, ó Pai, que o Senhor falou conosco. A palavra do Senhor fala que no início do mundo, a palavra do Senhor já existia e que o Senhor é a própria palavra. Então eu não tenho dúvida, ó Pai, que essa palavra vai tocar em alguém e que o Senhor venha trazer transformação, ó Pai, no coração, na nossa mente, para que podemos, ó Pai, entender o Teu plano a cada dia, o Teu propósito a cada dia, e que nós venha se render aos Teus pés mais e mais, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos derrama as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, te dou graça e te agradeço, Senhor. Amém.